Sinto necessidade que o Comitê de Biossegurança seja reativado para o suporte dos servidores. Passa para a parte das doenças, acho que tem mais um. As doenças e transtornos mentais. A gente colocou essa questão para saber o que estava acontecendo, né? O que a gente poderia abordar nessas questões. Se a gente traz mais formação sobre saúde mental, se a questão é mais física, se precisa de exercício, o que é que a gente poderia fazer. Nós vimos aqui, gente, que aumentou muito a questão da ansiedade, né? Se vocês virem aqui mais de 60%. As pessoas colocaram que sofreram com isso, com essa questão de ansiedade. Pode ser relacionada ao retorno, pode ser relacionada ao trabalho, mas a ansiedade em si, ela se colocou bastante alta, né? E a lesão por esforço repetitivo também se colocou bastante, o LER apareceu. Provavelmente vinculado à questão de que a gente não tinha uma estrutura ideal no trabalho remoto, que acabou causando algumas questões, né? Mas também associada às nossos locais de trabalho, que depois foram melhorando as questões assim. Não sei se vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa sobre isso. Essa questão não era para ser obrigatória, e o servidor lá da CAIS lançou ela como obrigatória, mas a Milena conseguiu separar quem respondeu porque foi obrigatória e quem respondeu porque realmente estava sofrendo com alguma das... Isso foi uma das questões que foram colocadas na resposta no final, que vocês podem dar opinião, né? Vários, acho que 4 dos 8 respondentes que colocaram que deram alguma opinião no final, 4 reclamaram dessa questão. Olha, eu não tenho nada. Então faltou a opção nada declarar, ou não tenho, ou não se aplica. Isso faltou. Então foi uma das questões que a gente pode... Não, é que na verdade ela não era para ser obrigatória, daí não precisava marcar nada, mas como eu lancei errado, aí não tinha... o servidor é ele, né? O servidor é Diego. Na verdade, a gente não teve um acolhimento no retorno da pandemia. A gente teve que voltar e foi da noite para o dia. E aí tem toda uma estrutura que a gente, principalmente quem tem filho, né? A gente teve que se desdobrar e achar alguém para ficar. A universidade como um todo não teve nenhum cuidado conosco no retorno. Simplesmente pegou as leis que estavam sendo volta e acabou. Eu fiz, é isso, acabou. Isso aí foi um problema seríssimo. Não deu nenhuma estrutura psicológica também, um acolhimento. Quem tinha comorbidade, foi em casa por mais tempo, não teve, né? Por exemplo, eu tenho asma, a Luana tem diabetes. Qual seriam os riscos da gente retornar em meio a não determinada pandemia ainda? E fora a questão do retorno em si, né? Ter cuidado com o servidor, né? E nós retornamos sozinhos, porque os docentes não retornaram. Então nós ficávamos aqui perdidos. É a questão da chefia, tem que voltar e pronto. Tu tem até Natal, breve 2 dias de prazo pra gente retornar, né? Eu acredito que essa questão do retorno, da falta de cuidado, assim, a gente se sentiu meio abandonado, né, em certos aspectos. E essa questão serviu bastante para aumentar a questão da ansiedade. Quem não tem carro pega ônibus, eu pego ônibus. Nas primeiras vezes para voltar para o campus, eu digo para vocês que foi bem doído, assim, sabe? Tu entrar no ônibus aqui, na universidade, com aquele ônibus que de repente começa a lotar, e daí tu não sabe o que está acontecendo, por mais que tu esteja protegido de máscara, eu fiquei bastante ansiosa nesses momentos. Tanto que volta e meia eu dizia assim, tem carona, por favor, me dá uma carona, porque a gente dava aquelas crises assim para retornar. Eu acho que isso foi bastante difícil pra gente. Com o passar do tempo a gente foi tentando trabalhar, né? Não sei se aqui alguém procura o atendimento de saúde aqui na qualidade de vida. Eu frequentei o psicólogo lá por um tempo, mas depois foi passando porque eles focam muito mais o organizacional, né, o trabalho, do que o nosso pessoal. Então acaba que detalhe. Agora tu, né, vai, voa, procura um lugar aí e vai. Eu acho que é isso também que a universidade deixa a desejar, a questão do
só o teu profissional. Não. E aí É difícil. tu vai procurar uma assistência porque tu tá com um problema em casa, por exemplo, o trabalho que tá gerando em casa, tu não consegue ter essa satisfação. E lá eles querem que tu foque só no trabalho, né? Mas não tem. Eu acho que teria que ter uma assistência um pouquinho melhor da qualidade da vida. Porque, por exemplo, tem a assistência odontológica. Tu não vai encontrar em uma cara só no serviço, vai encontrar fora também, né? Tu vai. Então, essa parte psicológica também. Poderia, né? Poderia ser um pouco mais ampliada. A explicação que eles nos dão sempre é que é muito servidor para pouco servidor que faz esse atendimento. Então, nós temos um grande número de pessoas que precisam, mas nós temos poucos psicólogos. Por isso tem bastante profissionais em licença. Exatamente. Se eles dessem assistência como deveria, talvez não tinha tanto afastamento. Melhoraria, né? É que a preocupação é maior é que a gente esteja para trabalhar, não para ter nossa vida aí fora. Não, ter uma vida. Mas isso é uma coisa que é normal do ser humano. Eu, quando eu corria, eu representava olhando os corredores de rua e várias corridas, fui até viajar. Sempre estava no pódio, então, bem, eu era tratado assim, né? Tinha uma viagem, Nelson, vai ter uma viagem assim, vamos lá. Eu treinar, eu era concentrado, né? Quando me deu problema na coluna que meu salário de disse que eu tinha que parar, a primeira coisa que o chefão lá, o presidente, disse: tá bom, tá, mas tu vai continuar colaborando com a mensalidade? Eu mandei ele, nunca mais apareci lá. Então não é só aqui, infelizmente, ele nem ser humano, quando tu está servindo, beleza, como eu não servi para pagar a mensalidade, a gente é descartado, é bem isso aí. Aqui não é diferente. Mais alguma questão que vocês querem esclarecimento, dúvidas disso? Só um comentário é que depois da pandemia, não sei, aflorou algumas coisas negativas na gente, né? As pessoas, né? A gente não tem mais fio, eu tô falando, estou me incluindo também, né? Porque eu sempre faço uma auto-reflexão sobre isso. A gente não tem mais filtro, a gente, né, fala, né, às vezes magoa as pessoas sem querer, a gente precisa, sabe, alguns exercícios, a gente se reunir mais e fazer alguns exercícios. Tem um psicólogo que trabalha no BPG, eu converso com ele e tem exercício pra gente fazer, a gente se reunir, fazer um coletivo, né? A gente podia fazer como proposta, né? Fazer exercícios. E outra coisa, eu tô aqui no Centro de Educação desde 2014 e estou procurando o significado da escuta sensível. Porque aqui não se tem escuta sensível. Me desculpa, eu acho que para um centro de educação, que é de formação, tá precisando de escuta sensível. E duas coisas, e eu falo isso para todo mundo que eu converso. Isso, a escuta sensível e as pessoas falarem por ti, né? Eu não dou procuração para ninguém que falou por mim. Então eu acho que a gente tem que se reunir mais e conversar mais entre nós. Fazer essas reuniões, eu acho, pra gente conversar e discutir, porque às vezes estão falando alguma coisa por ti e a gente não está se falando e a gente não sabe o que é. Agora, mas se eu chego aqui pro Isaac, eu tô com um problema contigo, tia. Olha lá que ficando nas cantinas, botou o olho gordo. Então, eu acho que é isso que é importante, esse olho no olho, essa comunicação. Eu acho que nos falta um pouquinho da questão de comunicação. Exatamente isso que eu ia propor. Eu ouvi vocês, eu estava na reunião que a gente falou sobre os valores, sobre como gastar o dinheiro e tal, e não me ocorreu isso naquele dia, agora me ocorreu. Por que a gente não trabalha um pouquinho mais essa questão formativa para nós, entendeu? Essa questão de trazer formação, a gente trazer círculos dialógicos, a gente trazer a formação da comunicação não violenta, fazer círculos e conversar. Mas esses exercícios trazer um psicólogo para fazer uma dinâmica conosco, para a gente dizer o que está doendo. Isso é restaurador, é agradável. Práticas restaurativas. Isso. É que poucos sabem que nós temos um grupo aqui
dentro do centro de educação, que é o GEMA, que até está um pouco desativado, que a gente faz que trabalha com os meios autocompositivos, que é a justiça restaurativa, que é a comunicação não violenta, é a escutativa, né? Círculos restaurativos, que é o que a gente precisa. Mas poderia trazer, né? Poderia trazer alguém, né? A gente convidar, a gente está na sede do saber, alguém aqui pode nos ajudar, com certeza, né? Eu estava lembrando, a Liliane colocou no retorno, que o retorno a gente veio sem filtro. Eu lembro de uma fala de uma aluna no começo, no meio do ano passado. Ela disse assim que estava muito difícil conviver com os colegas novamente, porque não tinha o botão do mudo. Quando a gente está na frente do computador, a gente não quer ouvir, a gente desliga o som, a gente fecha a câmera, a gente bota o mudo. E quando a gente está no coletivo, às vezes não dá, pode sair, e sem máscara. Né? Então isso foi uma das coisas que eu acho que foi mais difícil, assim, voltar ao convívio. Eu acho que a gente se deu conta que já era ruim antes, mas agora que a gente teve a possibilidade de colocar no mundo, a gente percebeu que já era ruim, né? E as relações já estão ruins há muito tempo, não é? E como a gente não está numa universidade que está pensando o PGD, que é o Plano de Gestão de Desempenho, de uma forma que vá nos ajudar, né, como técnicos, eu acho que só tende a ficar cada vez mais difícil. Então, e essa questão de trazer essas discussões, de conversar, de reunir, de participar das atividades, nós somos 42 tais, nós estamos em 19 aqui, se eu contei certo. 9, 12, 15, 17, 19. É que nem a Cris falou, talvez trazer alguém para dar um curso de capacitação para a gente conseguir fazer essa mediação dos conflitos que mais tem é conflito, né? Saber lidar. E eu e a Chay, por exemplo, estamos sempre com problemas lá na coordenação com o aluno. E eu acredito que essa reestruturação agrava mais essa parte da gente sair do lugar, da gente ter que trocar de sala, da gente ter que trocar de setor, de certa forma. Conviver com mais gente. Só agrava. Que é uma das questões que vai ser reavaliada novamente, que vai ser avaliada novamente, né? Eu tenho o professor Marcelo, ele é doutor PGE, ele é excelente, a gente poderia conversar com ele, poderia fazer até como uma disciplina para o semestre que vem, e a gente ser matriculado, não? O professor tem uma outra visão da dinâmica da universidade, tem que ser um técnico. Não, mas ele olha, ele é de uma universidade privada, ele sabe bem. Hã? Que hora? Não. Bom, gente, mas o professor está do lado de lá da trincheira. A gente está desse lado. Então, podemos ver um técnico. Nós estamos dentro da trincheira. Nós estamos dentro, né? Pode ser uma coisa periódica. Uma coisa periódica, não precisa ser tipo, só uma pessoa. A gente pode convidar várias pessoas para falar de assuntos relacionados. eu acho que vale a pena a gente pensar. Uma vez por mês, talvez, uma vez a cada 2 meses, a gente fazer uma formação, uma tarde. De repente, até nas nossas reuniões mensais, trazer alguém para conversar. Nós temos aquele Caio, que era psicólogo. Eu faço. O Renato? Não, o Caio, o marido da Silvia. Tem o Renato, que trabalha ali no CAED também, que trabalha bastante com a questão de... Mas o Caio está aposentado, né? Tem mais tempo livre. Isso, gente. Fala. O instrutor está dando esse curso lá no projeto e ele está fazendo uma direção de conflito na universidade. É interessante trazer. Como é que é o nome dele? Odirley. Odirley. Ele é tarde? Sim. Eu acho que Hoje é é. escola. É bom? É uma boa. Traz o Odi, então. Já Chama Odi. Tem mais alguma coisa que a gente tem que colocar? Das respostas das questões qualitativas, então, nós tivemos 8 respostas, tá? 8 dos 16 escreveram alguma coisa no final, 4 solicitando o cancelamento da questão 6.6, que é a questão que não tinha opção nenhuma. Uma das questões se referiu à limpeza, e 3 respostas falam sobre o bem-estar e saúde dos pais.
uma das respostas sugere que, à medida que o quadro de servidores seja restabelecido, a sobrecarga dos técnicos diminua. Nós tivemos muitos colegas afastados, né? Isso acabou fazendo uma sobrecarga sobre alguns setores. Acabou que a gente ficou desassistido em certos aspectos. Outras duas sugerem o retorno de tramitações físicas dos documentos, que eu acho que isso não vai ser possível, porque é uma legislação que fala sobre o PEN, sobre a questão pela internet, né? Não vai mais ter essa questão do documento impresso, não é mais. E daí eles falaram sobre a questão das relações interpessoais que diminuíram e que o sistema eletrônico diminui a capacidade cognitiva e saúde física dos colaboradores. Infelizmente, eu não sei quem responde, quem colocou isso, mas a questão do processo eletrônico é uma legislação. Então, a universidade acabou adotando, nossa universidade, ela gosta de fazer as coisas assim, né, do começo. Então, surgiu uma lei em algum lugar, a Universidade Federal de Santa Maria vai lá e implementa. Né, ela cumpre-se, não discute, não organiza, mas cumpre-se. O PEN foi a mesma coisa. E daí vocês podem estar perguntando, por que a Gleice está falando isso? Olha, gente, ainda tem universidade no Brasil que não tem ponto eletrônico. Nós temos há 10 anos. Então, a questão algumas coisas são boas, que trazem melhorias, mas a maior parte das coisas que são implementadas não são para o nosso bem-estar, enquanto técnicos. A gente acaba sempre sendo cobaia de alguma coisa para descobrir o que está acontecendo. E também a palestra, sugestão de palestras e cursos motivacionais, que a gente já estava falando sobre isso, e nós vamos tentar mandar enquanto representantes técnicos, a gente vai tentar trazer também algumas questões. Então, considerações, eu acho que finais, né? Desempenho adequado da metodologia e das estratégias. O produto final é o diagnóstico dos principais indicadores de qualidade para a gente tentar fazer essa cultura de avaliação. Eu não sei se vocês viram, mas distribuído pelo centro tem alguns QR Codes que falam sobre avaliação. É pequenininho assim, estão nas portas, que é para entrar e tentar ver se esse processo, são 3 questões que tu responde lá. E acho que são 3, se eu não me engano. E que tu verifica, tu dá a tua opinião sobre o processo avaliativo. Tá? Se vocês puderem participar, seria interessante. Principalmente o período, para a escolha do período para aplicar a avaliação. É o modo pelo qual prefere que seja feito, o período. Eu acho que é a participação. Né? Se participa o modo que prefere e o período. Isso. É um projeto de pesquisa que está sendo colocado. A gente está fazendo em 3 unidades. O Centro de Educação é uma delas. E como a nossa avaliação é diferente das outras unidades, seria bem interessante se vocês também pudessem participar. Tá? Essa questão da resposta vai ajudar na coleta de pesquisa. E a implementação de um modelo de avaliação paralelo e complementar ao SINAES, porque a avaliação é obrigatória, tá? Mas a gente complementa ela, porque a gente acha que aquele lá que eles pedem é às vezes um pouco restrito, a gente acaba complementando com algumas coisas. 10 referências e os nossos contatos da CAIS, tá no Facebook, tá no Insta, tem o site que tem todos os relatórios. Vocês podem olhar, a gente vai mandar essa apresentação para vocês também ali no grupo, no coletivo. E tem o YouTube também. Tem o YouTube, que não está aqui. Não tá aí. E é o Diego, que é o nosso colega que está lá na parte da secretaria da CAIS. Está na sala 3152, que é no primeiro andar, do ladinho da sala do Manuel. E do Manuel. Eu estou entre os dois. Entre os dois ali. Então é fácil de encontrar. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada pelas contribuições, muito obrigada aos colegas que fizeram a interpretação. E esse vídeo depois vai ser disponibilizado, não sei, ficou no YouTube. Ficou só me focando, na verdade a gente poderia ter focado o coletivo também, mas acabou que eu fiquei, né? Faltou uma câmera. Faltou uma câmera giratória. Podia ter ficado assim com a Google Pro. Mas obrigada, agradeço.